a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo, vamos ler a partir do verso 3 até o verso 6. Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o verso 6. Na noite de hoje, meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos estar falando sobre a predestinação, conforme anunciado aqui na Sagrada Escritura. O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém. Vamos orar. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por este dia, por reunir, Senhor, aqui na igreja todo o teu povo para ouvir tua voz, para ouvir a palavra da tua salvação. E é bom, Senhor Deus, estar na tua presença, Pai. É bom e é agradável ao Senhor que nos juntemos todos para adorar e exaltar o Senhor que é digno, que é o grande Rei e que é o soberano dos céus e da terra. Ajuda-nos essa noite, Senhor Deus, com o teu Santo Espírito e nos conduz conforme a tua vontade, para que as coisas essa noite se tornem claras e para que todos que aqui estão possam compreender e regozijar-se na presença do Senhor com tão poderosa e tão sublime verdade, Senhor. Ajuda-nos com o teu Espírito, Pai. Tire de nosso coração, Senhor Deus, tudo que tem nos atrapalhado, todo o mau pensamento, ó Deus, toda a confusão e toda e qualquer coisa que tem nos impedido de ouvir a voz do Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar poderosamente no nosso interior e que a nossa alma regozije-se em Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, o teu Filho, o nosso Redentor, é a nossa oração. Amém. Meus queridos irmãos, na semana passada nós falamos um pouco sobre a doutrina da eleição eterna de Deus, conforme o apóstolo Paulo a explica aqui no capítulo 1 de Efésios, quando diz de maneira muito clara que Deus nos escolheu em Cristo Jesus. E a doutrina da eleição, como nós comentamos no último domingo, ela de fato tem muitos adversários. Não são poucas as pessoas que se levantam e têm se levantado contra essa doutrina bíblica da eleição divina. Doutrina que expressa nas Escrituras claramente a verdade de que Deus nos escolheu antes que o mundo fosse criado para a salvação eterna. E Ele propôs nos fazer santos e irrepreensíveis na sua presença, ao nos escolher para esse fim tão glorioso. E essa escolha é soberana. Essa escolha não depende do homem e nem de nada que o homem tenha feito ou venha fazer, mas Deus, somente pela sua graça e pelo beneplácito da sua vontade, nos escolheu para a salvação por meio de Jesus Cristo, e isso não depende de nós. E quando o homem é colocado de lado, quando qualquer mérito que o homem possa ter é retirado dele, isso traz um pouco de chateação e até mesmo um pouco de frustração, porque o homem quer ser o construtor da sua salvação. Pois bem, meus queridos, se a doutrina da eleição tem levantado tantos ânimos, o que dizer da doutrina da predestinação? A doutrina da predestinação, segundo
aqui a palavra de Efésios, de Paulo aos Efésios, ela segue a doutrina da eleição. Isso quer dizer que Deus escolhe e depois aqueles que Ele escolheu, Ele predestina para um destino certo, imutável, concreto, real, que é a própria salvação. Está na própria presença de Deus, está na família de Deus, como parte verdadeira da família de Deus. Então, aqueles que Deus escolheu, Ele predestinou para esse fim. E a doutrina da predestinação, meus irmãos, muitas pessoas entendem e até olham para essa doutrina como se ela fosse um termo criado pelo próprio Satanás. A predestinação parece que é uma doutrina que veio das profundezas do inferno, porque as pessoas, quando falam da predestinação, elas ficam logo ariçadas e ficam logo intempestivas e querem logo lutar e brigar e puxar armas, como se a predestinação não fosse uma palavra que estivesse nas Escrituras. Mas diferente disso, irmãos, a doutrina da predestinação não é uma doutrina criada, e nem a palavra é criada por Satanás. Ela é a palavra de Deus, conforme está aqui escrita e inspirada pelo Espírito Santo. A predestinação ela também não vem das profundezas do inferno, como as pessoas costumam demonizar essa doutrina. Antes, ela vem das regiões celestiais, em Cristo, onde Ele se assenta no seu trono da graça. E de lá, Ele elege e predestina, conforme Ele fez antes da fundação do mundo, aqueles que vão herdar a vida eterna. Então, eu gostaria essa noite de falar com todos vocês acerca dessa doutrina que é tão poderosa, mas ao mesmo tempo tão detestada por tantas pessoas, tantas igrejas, tantos cristãos que têm lutado e se degladiado contra essa verdade das Escrituras Sagradas, contra essa poderosa palavra de Deus. Esse texto que nós lemos, ele é muito claro e enfático quando ele diz, e eu quero me concentrar essa noite nos versículos 5 e 6. O texto diz: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Aqui há uma sequência de verdades e de coisas gloriosas que nós precisamos expor e passar por elas com detalhes e com alegria em cada uma delas. A primeira delas é que a doutrina da predestinação, queridos irmãos, diferente de ser algo absurdo ou algo terrível, como as pessoas dizem, e geralmente as pessoas desenham uma imagem de um Deus que predestina como um Deus irado, ou um Deus maldoso, ou um Deus injusto que predestina alguns e deixa muitos outros de fora. Mas a Escritura começa dizendo que essa predestinação ela foi realizada em amor. Olha o verso 5. Em amor nos predestinou. O que envolve a doutrina da predestinação é o amor de Deus. Foi porque Ele nos amou que Ele nos escolheu e nos predestinou para sermos seus filhos em Cristo. Antes de você pensar num Deus irado, ou num Deus cheio de injustiça, como as pessoas erroneamente desenham a Deus quando se fala na sua predestinação, pense no que a Escritura diz. Em amor, Ele nos predestinou. O objetivo dessa predestinação, conforme o verso 5, foi para sermos adotados. Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Por que você foi predestinado? Você foi predestinado para ser filho de Deus. Filho de Deus, participar verdadeiramente da família de Deus,
chamar Deus de Pai e Ele poder chamar você de filho. As pessoas imaginam que todos são filhos de Deus. Pastor, todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres, toda a humanidade é filho de Deus. Mas se você olhar para as Escrituras Sagradas, irmãos, você vai ver claramente que isso não é o que as Escrituras dizem. A Escritura diz, o próprio Jesus fala no Evangelho de João, que os fariseus que se levantavam contra ele eram filhos do diabo. Jesus diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Então como alguém pode ser filho de Deus e filho do diabo ao mesmo tempo? Quem é de Deus, diz o Senhor Jesus em outra parte, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não vai ouvir, não vai dar ouvidos à palavra de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus e não do diabo. Deus nos escolheu e nos predestinou ainda na eternidade, para que eu e você tivéssemos um Pai amoroso, que nos guarda, que nos ama e que nos protege, segundo a Escritura Sagrada. Essa predestinação para sermos filhos de Deus, ela só acontece por causa do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz. Olha o que diz ainda o verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Não há como você ser filho de Deus à parte de Jesus. Em outras palavras, não há como você ser um filho de Deus e não ser o irmão de Jesus Cristo. Claro que a natureza da nossa filiação é bem diferente da natureza da filiação de Cristo. Porque Jesus, ele é filho de Deus, único. Porque ele é o único daquela substância, daquele tipo. Nós somos adotados. Olha o que o texto diz. Ele nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo. E é por causa de tudo que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário, meus irmãos, é que nós podemos entender que tudo que o Senhor Deus colocou sobre nós, nos predestinando, se concretiza na obra de Cristo Jesus na cruz. Foi o seu sacrifício, foi a sua morte, foi o seu sofrimento ali, que nos fez ser filhos de Deus. Nós fomos, assim como nós fomos eleitos em Cristo, nós fomos também predestinados em Cristo para a vida eterna. E o texto continua dizendo que assim foi a vontade de Deus. Essa predestinação não foi da vontade humana. Essa predestinação não foi por mérito humano. Essa filiação, ou seja, nós nos tornarmos filhos de Deus, não se deu porque foi a nossa vontade. Mas o texto é claro em dizer que esta foi a vontade de Deus. O versículo 5, no final, diz: conforme o bom propósito da sua vontade. Foi a vontade de Deus. Acima de qualquer coisa, queridos irmãos, acima de você, acima de mim, acima de qualquer outro ser, de qualquer outro pensamento, foi única e exclusivamente pela vontade de Deus, o nosso Pai, que todas essas coisas vieram acontecer. Foi vontade de Deus, foi o bom propósito da sua vontade, era o propósito santo e eterno de Deus nos predestinar. Porque isso traz, versículo 6, o louvor e a glória da sua graça. Foi para o louvor da sua gloriosa graça, o qual Ele nos deu gratuitamente no amado. Quando você olha para estas coisas tão grandes que as Escrituras apresentam, irmãos, e quando você vê a graça de Deus operando, mais uma vez você é convidado a tirar de si qualquer mérito.
Se alguém lhe perguntar, por que Deus predestinou você para a eternidade, a salvação? Você vai dizer, Ele me predestinou para o louvor da sua gloriosa graça. Foi para que a graça dele fosse bendita, para que Deus mesmo seja exaltado, seja engrandecido pela sua graça. Paulo diz gratuita. Ele praticamente redunda aqui, porque graça já é um favor imerecido, já é algo que lhe é dado. E ele chama de graça gratuita. Ele torna muito claro que não há nenhum mérito em nós, irmãos. Ele deixa aqui muito claro, e é redunda em dizer isso, pois não há obras humanas envolvidas na obra divina. O homem não cooperou com Deus nesse processo. Primeiro, porque ele aconteceu na eternidade. Segundo, porque tudo isso é para o louvor da sua graça, da sua gloriosa graça, graça gratuita, diz o apóstolo Paulo, que nos foi dada em Cristo Jesus. Aqui acaba qualquer ousadia humana. Aqui o apóstolo Paulo põe fim a qualquer pensamento do homem que possa, pelo menos, cogitar que ele teve alguma ponta de participação em alguma coisa. Tudo foi de Deus. Do começo ao fim, foi obra de Deus. Foi obra gratuita de Deus. Foi obra sem méritos humanos. Foi obra realizada antes que o mundo e o universo fosse criado. A eleição e a predestinação são em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo em Efésios não abre espaço para que não haja a menor pretensão humana nas obras divinas do nosso Pai. Eu quero abrir o primeiro parágrafo aqui. E assim como nós devemos adorar a Deus por causa da eleição, nós devemos adorar a Deus por causa deste restante de obra do Todo-Poderoso em nosso favor, a começar da predestinação, por nos adotar como filhos por meio de Cristo, e ver que todas estas coisas aconteceram porque essa era a vontade dele, para que a graça dele fosse exaltada por todos nós. Já que você é colocado de fora desta obra que pertence a Deus, cabe a você tão somente exaltar ao Senhor e adorar e bendizer o seu nome. É conveniente nós falarmos essa noite um pouco mais sobre a predestinação, porque é aqui que reside o grande problema e o grande conflito na teologia e nas igrejas. Para muitas pessoas, como eu comecei a falar no início, a predestinação é coisa demoníaca. A predestinação é uma coisa maligna. Uma vez eu estava conversando com um pastor e eu estava tentando explicar para ele algumas coisas sobre a salvação. Nós estávamos conversando sobre isso. Eu então comecei a mostrar, conforme Efésios capítulo 1, esse plano poderoso de Deus em predestinar as pessoas para a vida eterna. Mas eu não usei a palavra predestinação, ainda não tinha usado esse termo. Enquanto eu explicava, falando sobre a soberania de Deus, que essa escolha havia acontecido antes da fundação do mundo e era imutável. Aí eles, não, pastor, mas espera aí o senhor está entrando na questão da predestinação e aí já é perigoso. Não, irmão, eu estou entrando realmente na predestinação e aí não é perigoso. Aí é bíblico, é o que diz a palavra de Deus. As pessoas andam com o pé no freio e parece que a palavra predestinação é proibida de ser falada nas igrejas. Meus queridos irmãos, não temam falar o que a Escritura fala. Não temam professar o que a Escritura nos manda professar. Não temam exaltar e glorificar o Deus Todo-Poderoso pela sua predestinação, porque aqui está
a predestinação nas Escrituras, conforme vocês estão tendo a oportunidade de ver. Então as pessoas têm uma fobia por esse termo predestinação, porque isso parece que traz algo maligno junto, mas vocês acabam de ver que essa predestinação aconteceu nas regiões celestiais, em Cristo, não é em Satanás, não é nos anjos caídos, mas é em Deus, em Cristo Jesus, predestinados conforme a vontade de Deus, o Pai. Ora, quando nós falamos em predestinação, a Bíblia fala em predestinação, ela não fala só da predestinação para a salvação, mas a predestinação significa todas as coisas. A nossa vida está predestinada por Deus para muitos propósitos, além da salvação. Tudo está predestinado, porque tudo faz parte do decreto de Deus. E aí, irmãos, na eternidade, nós descobrimos que Deus decretou todas as coisas, tudo que vai acontecer, não só a eleição, não só a predestinação para a vida eterna, mas todas as coisas, todos os detalhes. Spurgeon diz que não apenas as coisas grandes, Deus não predestinou apenas as coisas mais grandiosas que nós podemos ver, mas Ele predestinou até os mínimos detalhes. Jesus diz que não cai nenhuma folha do céu, nenhum passarinho morre, se não for a vontade de Deus. Não podeis acrescentar, diz o Senhor Jesus, um passo à vossa vida. E nem podeis tornar um cabelo de vossa cabeça branco ou preto. Tudo está conforme o plano de Deus, o decreto eterno de Deus. E nada, irmãos, absolutamente nada, está sob o controle humano. Nada foge do que Deus determinou. E isso significa fixação. As coisas são fixas. E é isso que as pessoas ficam... Vocês já ouviram aquela expressão quando se fala de alguma frase errada de alguém que já morreu, por exemplo, quando você cita a pessoa de forma errada, aí alguém diz assim, rapaz, o fulano aí deve estar se revirando no túmulo, porque você citou errado a palavra dele. Então, quando você fala que Deus determinou tudo e que predestinar significa mais do que a salvação do homem, mas todas as coisas estão envolvidas, as pessoas parecem que ficam se revirando com raiva de Deus, com raiva da doutrina, com raiva dessa verdade, mas vejamos se não é assim. Se não está nada fixo, se Deus não escreveu toda a história, do começo ao fim, como é que Ele anuncia o fim para nós? Como é que Deus nos diz que no final nós estaremos com Ele para sempre, se o fim não já está certo e determinado? Como é que nós podemos ter certeza, meus queridos irmãos, de que o que Deus tem preparado para nós realmente é belo e vai acontecer, se esse fim não está determinado, escrito e determinado por Deus? Como é que eu poderia acreditar no profeta Isaías se eu fosse um dos moradores de Judá naquele período, onde ele diz que haverá um homem chamado Ciro, que se levantará, um ímpio, e ele guiará o povo do Senhor. E ele será chamado servo do Senhor. Meu pastor, diz Deus, chamando Ciro, antes que Ciro tivesse nascido. E ele chama pelo nome. Por que ele fez isso? E isso aconteceu 100 anos depois do profeta Isaías? É porque Deus determinou isso na eternidade. Ele conhece o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Ele predestinou tudo o que vai acontecer. Quando nós saímos essa noite daqui da igreja, meus irmãos, e cada um de nós retornar para os nossos lares, vocês podem sair dessa noite aqui com toda a certeza de que cada passo que vocês darão
já está predestinado por Deus. Coisas que vocês nem decidiram ainda, coisas que vocês nem sequer pensaram ainda que vão fazer, e que vocês decidirão logo mais, Deus já determinou tudo que vai acontecer. Isso é predestinar. Predestinar todas as coisas. Isso é mostrar que a história, ela é como um trem que segue um trilho. Ela tem uma direção, ela segue todo o trajeto que Deus já fez para ela, até chegar no seu fim. Davi, de maneira muito acertada, diz isso no Salmo 139, e o versículo 16, Davi diz de maneira indubitável, irmãos. Ele diz assim, Salmo 139, verso 16: os teus olhos viram o meu embrião. Olhe bem as palavras de Davi. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os meus dias foram determinados para mim. Foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existisse. Perceba que o que Davi está dizendo aqui neste salmo, nesta exaltação a Deus, Davi não é um inimigo da predestinação. Davi é um amigo da predestinação, é alguém que está aqui no salmo exaltando a Deus pela sua grandeza, pelo seu poder em predestinar todos os dias dele. Quando ele ainda estava no embrião, Davi diz: tu me viu ali, tu me viu a substância informe, e os meus dias, todos os meus dias foram predestinados por ti, antes que nenhum deles existisse, houvesse. Todos os nossos dias, irmãos, tudo que faremos até o fim dos nossos dias, do dia que nascemos até o dia da nossa morte, está predestinado por Deus. Podemos gostar dessa doutrina ou não, mas é isso que a Escritura nos diz. Essa é a palavra de Deus, é fixo. Romanos capítulo 8, verso 29, naquele texto que é chamado de o elo da redenção, está escrito também de forma clara, a partir do verso 29, diz assim, observe: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, olha o que o texto diz, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Paulo vai terminar essa passagem dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eleitos, predestinados, chamados, justificados, glorificados. Tudo fixado pelo próprio Deus. Tudo seguindo o plano de Deus, a grandeza de Deus. Atos capítulo 13, vamos ver mais alguns textos para reforçar essa ideia tão preciosa das Escrituras. O verso 48 diz assim: ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendizeram a Deus, bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Nós poderíamos fazer várias perguntas a esse texto para que ele ficasse mais claro. Mas a principal pergunta que nós temos que fazer é: quem creu aqui nesta pregação do apóstolo Paulo? O texto diz: creram todos que foram destinados para a vida eterna. Veja, primeiro eles haviam sido destinados, por isso
creram. O texto não diz, como um puritano estudando essa passagem disse, eu gostaria muito que esse texto dissesse, e todos que creram foram destinados para a vida eterna. Mas a ordem é o contrário. A ordem é o seguinte, e creram os que foram destinados. O que mostra que eles só creram porque haviam sido destinados para a vida eterna, na eternidade. Não há como fugir, meus irmãos, dessa verdade. As Escrituras, elas nos cercam com o poder de Deus e com a soberania de Deus. A predestinação está nas páginas da Bíblia, quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não, quer lutemos com ela ou não, quer nos levantemos contra Deus ou não, ela está aqui. Ela é inegável. Nós não podemos fingir que não a vemos, porque ela é clara, Ele nos predestinou. Creram os que foram destinados para a vida eterna. Todos os dias estão escritos no livro de Deus antes do nosso nascimento. Deus predestinou todas as coisas. E aqui inclui a nossa salvação eterna. A nossa salvação em Cristo Jesus. Em Atos capítulo 4, Lucas vai registrar uma passagem muito importante que nos prova mais uma vez que a predestinação não é só para a salvação, mas até mesmo os ímpios, até mesmo os homens que se levantam e fazem coisas erradas, eles têm a ver a designação de Deus. Olha o que diz o texto, capítulo 4, verso 27 e verso 28, diz: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungistes. Ele lembra a história da crucificação de Cristo, e como o Senhor Jesus foi traído, e como Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel, todos conspiraram contra Jesus. Mas olha o que diz o verso 29. Eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Por que Pilatos se levantou contra Jesus Cristo? Por que Herodes se levantou contra o Senhor? Porque eram homens maus. Porque eram homens pecadores. Mas antes de qualquer coisa, foi porque Deus os predestinou para isso, como diz o texto. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade já havia decidido de antemão que acontecesse. Então, meus queridos irmãos, nós não podemos nos furtar dessa doutrina que fala de modo tão aberto, de modo tão claro. Às vezes eu fico me perguntando por que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar essa verdade tão sublime das Escrituras. Se pelo menos essa doutrina não tivesse explícita na palavra de Deus, poderíamos entender por que alguns a rejeitam. Mas, meus queridos irmãos, está claro aqui na palavra do Senhor, está patente nas Escrituras Sagradas que Deus nos predestinou e que todas as coisas seguem o curso que Deus deu para cada uma delas, em todas as esferas. É tão claro, é tão evidente na Bíblia o poder e o controle, o governo que Deus tem sobre tudo. E por que os homens não conseguem ver isso? A única resposta, irmãos, que a Bíblia nos dá é porque eles têm escama nos olhos. É porque o Evangelho está encoberto para eles. O Evangelho foi para nós apresentado pela graça de Deus. Mas para aqueles que ainda não tiveram esta graça, ele permanece obscuro, ele permanece totalmente encoberto. E por mais que se fale, que se propague essas verdades, elas continuarão sendo obscuras, incompreensíveis para eles, inaceitáveis.
A menos que Deus trabalhe no coração, a menos que Deus coloque isso na sua alma, você jamais pode crer nisso. Eu lembro muito bem de um certo dia que estava no seminário, eu já contei isso para vocês, estava sentado num dos bancos próximo à biblioteca e um dos professores chegou perto de mim, nós começamos a conversar e eu comecei a mostrar para ele a minha alegria sobre a grandeza de Deus, exaltando Deus por sua graça, seu favor sobre mim. E eu dizia, pastor Paulo, o nome dele era Paulo Brasil, Paulo Brasil, ele disse, pastor Paulo, que coisa maravilhosa Deus tem feito, pastor. Pastor, que coisa extraordinária, a graça de Deus, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus fez coisas grandes em nós, quando nós ainda éramos inimigos de Cristo, pecadores. E o pastor Paulo disse, Marcos, lembro demais, Marcos, parece que você se converteu de novo, não é? E de fato, parece que a Bíblia se tornou clara a partir dali. Não é uma nova conversão, como ele frisou, como ele bem disse, não é uma conversão nova, mas parece que agora tudo se fez claro. E a Bíblia toda se torna compreensível para você. Porque quando Deus abre os nossos olhos para essas verdades, irmãos, essas coisas tão grandes, o seu coração se enche de alegria. Você começa a perceber que você não fez nada. Que tudo é a graça de Deus. Que se Deus não tivesse agido em seu favor, fazendo 100% da obra, você não teria feito nada. Spurgeon, mais uma vez citando, ele diz, graças a Deus que o Senhor me escolheu antes que eu nascer. Porque se eu tivesse nascido, eu jamais teria escolhido a Deus. Se fosse depois do meu nascimento, eu jamais teria escolhido a Deus. Isso é verdade. Todos nós somos inimigos de Cristo, de Deus, do seu Evangelho. Todos nós somos como Pôncio Pilatos, Herodes, gentios e o povo de Israel, ímpio e que se levanta contra Deus até o dia em que Deus vem com sua graça sobre nós. Nos abre os olhos e põe no nosso coração a vida. Por meio do seu Espírito Santo, ele põe a vida. Tudo se faz novo. E a gente se torna uma criatura nova em Cristo Jesus. Para finalizar, queridos irmãos, eu tenho alguns textos que eu gostaria que vocês ainda contemplassem comigo, já que passamos aqui rapidamente por essa passagem de Efésios 1, verso 5 e 6. Mas eu gostaria de confirmar com vocês somente mais alguns textos que vão mostrar esse poder de Deus na eleição e na predestinação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, no verso 9 do capítulo 5, ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, de modo claro, que Deus não destinou aqueles irmãos, crentes, a igreja, para a ira, para o tormento do último dia, mas Ele nos destinou para a salvação por meio de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo em Efésios 1, versos 5 e 6. Predestinados para nos tornar filhos do Senhor Deus, adotados por meio de Jesus Cristo. É a mesma verdade. Nosso destino, irmãos, é a salvação gloriosa, adquirida pelo Salvador na cruz do Calvário. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 1, versículos 26 ao 29, ele diz assim: irmãos,
Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Perceba que Paulo coloca o homem no seu devido lugar e exalta a Deus que nos escolheu. Por isso ele diz: irmãos, pensem no que vocês eram. Nada. Insignificantes. Pensem no que vocês eram. Não eram de nobre nascimento. Não eram sábios segundo o mundo. Não eram nada. E Deus escolheu vocês, ele está dizendo para a igreja de Corinto, Deus escolheu vocês para mostrar a sua glória e para que vocês não se gloriem porque vocês não eram nada. Não foi pelo que vocês eram. E ainda em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo, de modo claro, de modo também enfático, ele vai dizer, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz: que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Mas para os eleitos, diz o apóstolo Paulo, teve graça. Deus operou neles. Verso 5, ele diz: há um remanescente escolhido pela graça. Dentre todo Israel endurecido, dentre todo Israel rebelde, Paulo diz, mas há um remanescente, há uma centelha dentre aqueles que são Israel, que foram escolhidos pela graça de Deus. Portanto, meus irmãos, exalte a Deus. Não tenha medo da predestinação. Não tenha medo de dizer esse nome. Não tenha medo de dizer para as pessoas: Deus me predestinou e eu louvo por isso. Eu exalto ao meu Deus que me predestinou e me salvou e me separou. Não precisa se degladiar com ninguém, mas também não se acovarde do ensinamento das Escrituras. Porque se levantar contra a predestinação, se levantar contra Deus que predestinou todas as coisas, não se levante contra, exalte ao Senhor, glorifique a Deus, irmãos, pelo seu poder e a sua glória. Não há outra maneira de nós terminarmos essa passagem, queridos irmãos, senão mais uma vez lembrarmos que essa doutrina não é estranha para os batistas. Eu quero repetir o texto da Confissão de Fé dos batistas do século XVII, que diz assim: Deus decretou em si mesmo, em toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente, todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer, ainda assim, de modo que Deus não é o autor do pecado e nem tem comunhão alguma nisso, e nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas, e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. E no terceiro parágrafo ele diz: por meio do decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos foram predestinados ou preordenados para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua gloriosa graça.
Outros são deixados a agir em seus pecados para a sua justa condenação, para o louvor da sua gloriosa justiça. Os batistas creem nisso. É histórico. Está registrado. Não apenas nessa confissão, mas em muitas outras que sucedem a essa e que antecedem a essa também. Essa é a doutrina que os nossos pais batistas defenderam. Ainda assim, acima disso, é uma doutrina das Escrituras. Isso é o que importa. E pensando assim, irmãos, eu gostaria muito que vocês voltassem para os seus lares hoje, com o coração cheio de gratidão ao Senhor, porque Ele predestinou vocês. Mas também gostaria que vocês voltassem para casa, sem temer essa doutrina, sem rejeitá-la, sem negligenciá-la, sem se acovardar quando ela for proclamada. Pelo contrário, toda vez que você fala isso, você reduz o ser humano ao lugar dele e exalta o Criador, ao seu lugar, a glória, as regiões celestes, a soberania, ao poder, ao trono, a majestade que é de Deus. Exalte ao Senhor por isso, pela sua verdade, pela sua doutrina. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, e vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus. Logo em seguida, o irmão Santana tem a palavra. Meu Deus e Pai, hoje nós podemos ouvir, Senhor Deus, um pouco sobre essa doutrina tão preciosa que é a predestinação. Está escrito, Senhor, por isso nós cremos. Preferimos, Senhor, exaltar o Teu nome do que exaltar o nome dos homens. Preferimos dizer que a glória é do Senhor do que repartir a Tua glória entre os homens. Meu Deus, enche o nosso coração com esta verdade, de maneira que ela não venha nos causar temor, de maneira que ela não venha a provocar em nenhum de nós constrangimento ou qualquer outro tipo de sentimento contrário à santa vocação que Tu nos deste. Antes, ó Deus, fortalece-nos para não temermos o homem, para não temermos igrejas, ou qualquer pessoa ou instituição que se levante contra essa poderosa verdade. Antes nos faz firmes como colunas bem firmadas, meu Deus, que nunca vacilarão. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado.